Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sirlene, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 110 de língua portuguesa para o 7º ano. E nesta aula nós vamos continuar estudando sobre os pronomes e hoje nós vamos conhecer os pronomes interrogativos. E como objetivos para esta aula nós temos conhecer quais são os pronomes interrogativos, compreender a função deles lá no texto e identificar pronomes interrogativos lá nas frases e nos textos. Eu peço que vocês separem o material da aula, peguem o caderno, abram na matéria de português, já deixo o lápis, a caneta, a borracha do ladinho, para vocês irem anotando, tá bom? Sempre anotem para vocês terem o material, no caderno, junto com a atividade a ser proposta lá no finalzinho do nosso estudo, tá? O que são, então, pronomes interrogativos, né? O próprio nome já diz, né? Interrogação é o quê? Uma pergunta, tá? Então, o pronome interrogativo é aquele pronome que nós usamos para fazer perguntas. Essas frases interrogativas, elas podem ser diretas e indiretas, tá? E os principais pronomes interrogativos são esses aqui, ó. O que, o quem, qual, quais, quanto, quanta, quantos e quantas. Lembrando que na aula anterior nós estudamos os pronomes relativos e vocês perceberam que a palavrinha quem pode ser pronome relativo, que a palavrinha que pode ser pronome relativo, que o qual e as quais, ou do qual ou em quais pode ser pronome relativo. Então, assim, ó, como é que eu vou saber se o pronome é relativo ou interrogativo? Eu preciso entender a função do pronome interrogativo. Qual é a função dele? Fazer uma pergunta, seja essa pergunta direta ou indireta. Se ele não tem essa função, ele é pronome relativo. Se ele se referir a algo ou alguém na oração, ligando duas orações, é um pronome relativo, né? Se for necessário, gente, vejam a aula anterior a essa novamente, tá? Para identificar direitinho o que é pronome relativo, para não confundir com o interrogativo, né? Tá bom? E o que é, então, uma pergunta, uma interrogação direta, uma frase interrogativa direta e uma indireta, né? Então, as orações interrogativas diretas, as frases interrogativas diretas, são aquelas que começam com a palavra interrogativa. Então, elas vão começar com o pronome interrogativo e, além disso, elas têm que ter o ponto de interrogação. Tá? Então, a pergunta interrogativa direta, a frase interrogativa direta, é aquela que começa com o pronome relativo, tá? Então, vai começar com o que, com quem, com qual, com quanto, com quantas, com quando, por exemplo, e vai ser pontuada lá no final da frase com o ponto de interrogação. A indireta, ela não começa com o pronome interrogativo, ele vai estar lá no meio e ele vai terminar, a frase vai terminar com ponto final. Então, o que a gente precisa ter bem claro? Que nem sempre a frase que termina com ponto final é uma frase declarativa, aquela que declara algo, que conta uma coisa, ela pode ser uma frase interrogativa, tá? Então, aqui a prof trouxe exemplos de orações interrogativas diretas. Notem que elas começam com o pronome interrogativo e que elas terminam com o ponto de interrogação, porque é uma direta, né? Quando eu digo assim, que dia é hoje? Para que serve o quê? Para indicar uma pergunta. Quem fez esse bolo? Qual a função do quem? Indicar a pergunta. Qual dos dois é o mais bonito? Fiz 2 bolos. Qual é o mais bonito, né? O qual significa uma pergunta. Quanto custa a entrada para o cinema? O quanto indica uma pergunta, ok? Junto com o ponto de interrogação. As indiretas, como a prof colocou para vocês,
são aquelas que não vão mais começar com o pronome interrogativo. Ele vai estar lá no meio, né? E no finalzinho das frases eu vou ter ponto final, mas é uma pergunta também. Quando eu digo assim, perguntei que dia é hoje. Quero saber que dia. Eu te perguntei que dia que é hoje. Eu posso transformar isso aqui em uma frase interrogativa direta? Posso. Como que eu faço? Que dia que é hoje? Interrogativa direta. Quero saber que dia que é hoje? Indireta. Perceber? Outro exemplo. Queria saber quem fez esse bolo. É uma pergunta. Tem um monte de bolo ali, eu digo, quero saber quem fez esse bolo. É uma indagação que eu estou fazendo. Vejam que na pergunta indireta eu não preciso do ponto de interrogação, é o ponto final mesmo, né? Que vai sinalizar o final da pergunta. Outro exemplo. Na sua opinião, qual dos dois é mais bonito? Novamente é uma interrogativa indireta. O pronome interrogativo está lá no meio e ela é sinalizada com ponto final. Informe quanto custa a entrada do cinema. Então, novamente, o pronome interrogativo está lá no meio e termina com ponto final. Gente, aqui o comecinho das frases interrogativas indiretas pode ser de inúmeras formas. Quero saber, me diga, me informe, perguntei, gostaria de uma informação. O jeito que você vai começar aqui tem inúmeras maneiras, tá? A prof colocou algumas, ok? Então, aqui a prof deixou uma atenção justo para vocês se aterem no seguinte. Os pronomes interrogativos que e quem, eles são invariáveis, ou seja, eles não vão mudar. Nunca vão mudar para o masculino, não tem masculino e feminino para essas palavras, e nem vão mudar para o plural. Não dá para fazer o plural de que e de quem, né? Mas o pronome qual, ele vai se flexionar em número, mudando para quais, né? O pronome quanto vai flexionar em gênero, quanto ou quanta, e em número, quantos ou quantas, tá? É bem fácil, só para vocês entenderem que, assim como os pronomes relativos, nós tínhamos os variáveis e os invariáveis, nos interrogativos nós também temos, né? Os invariáveis, aqueles que não mudam, que e quem. Os variáveis, aqueles que mudam para o plural ou para o singular, para o masculino ou para o feminino, né? Qual e quanto, ok? O pronome relativo interrogativo, né? Nós temos que tomar muito cuidado, porque como a gente já percebeu, muitas vezes o mesmo pronome que é interrogativo, ele pode ser relativo, né? Como é que eu vou saber a diferença? Fazendo uma análise da oração, tá? Então, aqui a prof vai fazer isso com vocês, tá? Então, primeiramente, eu vou mostrar para vocês uma interrogativa direta e uma indireta, na qual o que vai ser pronome interrogativo, e depois nós vamos ver esse mesmo que como pronome relativo, né? Então, como é que eu vou saber se é pronome relativo ou interrogativo? Analisando a frase, analisando o contexto, qual é a função desse que ali, para que ele está servindo, né? Então, olhem só, quando eu digo assim, que dia será a prova de português? Esse que está funcionando como uma interrogação, como uma pergunta, uma frase interrogativa direta, porque começa com o pronome interrogativo e termina com o ponto de interrogação. Uma indireta, quero saber que dia será a prova de português. É uma pergunta também, mas o que está lá no meinho, né? Pronome interrogativo, e a frase termina com ponto final. Vejam agora o mesmo que usado como pronome relativo, ele não serve mais para fazer pergunta. Ele se refere a algo ou a alguém. Olhem só. Esses são os alunos que representarão nossa escola nos jogos. Vejam que esse que, ele se refere a quem? Aos alunos. Ele não serve mais para fazer pergunta. Então, ele é um pronome relativo. O que eu quero que vocês entendam, pessoal? Olhem só, não tem ponto de interrogação aqui,
Mas o pronome que é um pronome interrogativo, porque ele está servindo para fazer uma pergunta. Quando eu digo assim, quero saber que dia será a prova de português. Não tem ponto de interrogação, mas é pronome interrogativo. Não tem ponto de interrogação, tem ponto final, mas é pronome relativo. Por quê? Porque aqui ele não faz pergunta. Ele se refere a algo ou a alguém. Nesse caso, se refere a alguém, aos alunos que vão representar a escola nos jogos. Entendido? Mais um exemplo. Trouxe a cartolina que você me pediu. Novamente, olha só, esse que não é pronome interrogativo, é pronome relativo. Porque esse que se refere à cartolina, tá? Então, tomem muito cuidado, prestem sempre bastante atenção, analisem a frase para vocês classificarem esse que certinho, se ele é pronome interrogativo ou se ele é relativo, tá bom? Analisa o contexto. Serve para fazer pergunta, mesmo que tenha ponto final, é pronome interrogativo. Não faz pergunta e tem ponto final, é pronome relativo, tá bom? Alguns exemplos na tirinha agora, de pronome interrogativo. Olha só a Joaninha deitada na florzinha, né? E ela diz assim, qual o sentido da preguiça? Vejam que o qual, ele está funcionando como um pronome interrogativo, porque ele serve para fazer uma pergunta. E ela mesma responde, nenhum. Não há sentido objetivo da preguiça, né? Pronome interrogativo, porque faz uma pergunta. E nesse caso ainda é uma interrogação direta. Começa com o pronome e termina com ponto de interrogação. E aqui tem vários pronomes interrogativos. Então, olhem a cena. Um gato, uma caixinha de papelão fechada. E o gato pergunta, quem está aí? Ó, o quem, sinalizando uma interrogação. E lá de dentro, alguém responde, quem quer saber? E o gato continua, que diferença isso faz? Qual é o seu problema? E o rato foge, ó. Quanto vale o jantar de um gato? E saiu fora. Vejam que todos os pronomes aqui, mesmo aquele que não é sinalizado com ponto de interrogação, está servindo para indicar uma pergunta. Então, são pronomes interrogativos, tá? Mesmo o que aqui e o quem, né? Ó, pronomes que sinalizam perguntas, ok? Vamos revisar então o que são os pronomes interrogativos? São aqueles que nós usamos para fazer pergunta. O que, o quem, o qual, o quanto, quantas, que tem as suas variações ali. Não esquecendo que sempre eu vou analisar a função desse que, né? Lá na oração para saber se ele é realmente pronome interrogativo, tá bom, gente? Eu agradeço a atenção de vocês, nós vamos finalizando a aula. Caso tenham ficado com dúvidas, vejam novamente e não esqueçam de fazer atividades sobre esse conteúdo, tá bom? Muito obrigada, eu vejo vocês na próxima aula. Até mais, tchau, tchau!